irmãos, o que eu vou dizer agora não é um clichê, não é uma força de expressão para chamar a sua atenção, não é uma palavra-chave, nem sequer, na verdade, é uma forma de chamar a atenção do texto. Eu não sou disso. Você já viu que tem pessoas, e eu falo principalmente no meio da internet, que elas gostam de usar chavões para chamar a atenção? Vou dar um exemplo aqui. Eu morri de rir. Ou então, nossa, ela é linda de morrer. Ou então, nunca vi algo igual. Se você começa a usar demais esses termos vão perdendo a força, não é verdade? Esses termos vão perdendo a relevância. E aí, as pessoas vão ter que subir sempre um nível a mais na linguagem do português para tentar superar o próximo, né? O próximo termo. Ou então, assim, mentira, né? Ou então, nossa, inacreditável. Então, assim, foi... Eu sei que a gente vai usando isso e, de alguma maneira, esses termos vão perdendo a força. E quando eu digo que esse texto é um dos mais sérios do qual eu prego, eu não estou usando força de expressão, eu não estou usando, como eu volto a dizer, para chamar a sua atenção. Para mim, esse é um dos textos mais sérios a ser pregado das Escrituras. Por quê? Porque o que esse texto mostra é que não basta dizer Jesus é simplesmente o meu Senhor. Não é isso? Senhor, Senhor. Nem todo que diz que Jesus é Senhor vai entrar no reino de Deus. Portanto, esse texto mostra uma realidade espiritual muito mais séria, uma realidade muito mais profunda do que talvez simplesmente nós lermos a repetição e nós vamos entender por que se repete por 2 vezes esse termo. Portanto, é com muito temor e tremor que eu prego esse texto, porque como alguém que prega a palavra de Deus, nós vimos aqui no verso 22, nós não profetizamos esse nome. O que quer dizer profetizar? É falar as profecias de Deus. As profecias estão registradas na Bíblia. Então, quando nós pregamos, nós estamos profetizando. Nós estamos falando as profecias, a palavra de Deus. E eu quero que você grave isso que eu vou falar, como eu falei hoje de manhã. Quando eu leio a Bíblia, você entende que é Deus falando? Você entende? A minha voz pode estar sendo essa caixa de som agora, mas quando o texto foi lido, foi Deus que falou com você, não foi eu. A palavra não é minha. A palavra é do Senhor e eu vou apenas ajudar você a esmiuçar, a cavar, a aprofundar no texto. Mas quando ele foi lido, Deus já falou com você. Eu não estou dizendo isso de brincadeira. Se eu descesse do púlpito agora e fosse embora, o culto já teria acontecido, porque Deus já falou por meio das orações, dos cânticos e por meio da leitura bíblica. Deus mesmo, de forma audível, conforme o pastor Augusto já disse, né? Certa vez um irmão chegou para ele e falou: pastor Augusto, eu quero ouvir a voz de Deus. Ele falou: lê a Bíblia. Ele falou: não, pastor, você não entendeu. Eu quero ouvir a voz de Deus de forma audível. Então leia a Bíblia em voz alta. Em outras palavras, quando eu li a Bíblia agora em voz alta, Deus já falou com você. Eu quero começar essa pregação contando uma história fictícia, mas que ela tem muito a ver com a realidade. Lembra-se que as parábolas de Jesus eram isso? Poderiam ser histórias reais ou fictícias, mas que apontavam para uma realidade. Essa história é mais ou menos assim. Imagine que havia naquela época do Oriente um sábio. Sempre começa uma história com um sábio, né? Um sábio do Oriente, do qual as pessoas queriam falar com ele. E muita gente fazia fila para falar com aquele sábio. Certa vez, então, uma mãe queria corrigir o seu filho. Ele comia açúcar demais, comia, né, muitas coisas erradas. E aí, um belo dia, ela pegou essa fila e falou assim: eu vou falar com esse sábio vai ajudar a consertar meu filho. Então ela passou horas e horas e horas naquela fila. E diante daquela fila enorme, ao meio-dia, sol da tarde, finalzinho ali já anoitecendo, ela consegue falar com o sábio. E o sábio falou: pois não, minha senhora, o que lhe posso servir, né, ser útil? Ela falou assim: sábio, ajude a disciplinar o meu filho, a educar. Ele come açúcar demais, ele come muita besteira. Eu preciso que o senhor me ajude. O que você diria para o meu filho? Aí o sábio falou para aquela mãe: volte semana que vem. E aquilo ali deixou ela muito irada. Mas eu passei o dia inteiro nessa fila para tentar falar com esse sábio, para simplesmente ele dizer para mim voltar semana que vem. Mas ela mesmo relutante, mesmo chateada, vai para casa, espera uma semana e depois ela enfrenta a fila de novo para falar com o sábio. Pega o mesmo tempo de horas, sol do meio-dia, tarde, início da noite, ela volta e ufa, né? Agora eu vou ter a resposta que eu sempre quis.
Então ela chega diante do sábio, sabe, eu sou aquela senhora que teve aqui semana passada sobre o meu filho, que comeu muito açúcar. Ele falou, eu lembrei de você, estou lembrado de você. Pois é, então o que você tem para dizer para o meu filho? Então ele pega no ombro daquela criança, olha profundamente nos olhos dela e diz, filho, pare de comer açúcar, isso faz mal para você. E só fala isso. E ela indignada, se ela estava indignada já, agora ela piorou a situação. Ela fala assim, mas eu esperei uma semana para você vir falar isso para ele, isso eu já falo para ele. Aí ele disse para aquela senhora, eu não disse para ele parar de comer açúcar, porque até uma semana atrás eu também comia. O fato de eu agora dizer para ele é porque eu também não como mais. Então agora eu tenho a capacidade, a possibilidade de falar isso para ele. O que essa história quer nos dizer, irmãos? Essa história quer nos dizer que aquilo que nós falamos não necessariamente pode ser a exatidão das nossas obras, externas e internas. E o texto mostra, Levi, ou Mateus, enfim, conforme a Bíblia nos chama e nos relata, 35 anos depois de Jesus ter ido aos céus escrevendo esse texto. E ao escrever esse texto, ele mostra um Jesus que não é apenas Senhor, mas é o Rei esperado dos judeus, do qual os judeus rejeitaram. Aquele texto, na verdade, mostra o cumprimento das profecias e o plano da redenção de Deus, mostrando que Jesus está agora no Sermão da Montanha, começou o seu ministério, no discurso mais importante dele, falando da seriedade do que é chamar Jesus de Senhor. Mas o pior não é chamar Jesus de Senhor. O pior é você fazer coisas para Deus e você ainda não ser de Deus. Que é a coisa mais triste disso. Você chama Jesus de Senhor, você faz coisas aparentemente para Deus, mas você não pertence a Ele. Irmãos, é como se você pegasse um buraco, enterrasse e falasse assim, Deus, então eu não sei mais o que eu faço. Se eu falo que o Senhor é o Senhor da minha vida, se eu pratico obras aparentemente de Deus, então o que eu tenho que fazer para ser de Deus? Essa é a pergunta que eu pretendo responder essa noite para mim e para você. Porque ela é mais grave para mim, irmãos, porque eu prego a palavra. Por que ela é mais séria para mim? Porque eu estudo para passar para vocês. Portanto, se eu não vivo, se eu não vivencio, irmãos, para mim é muito mais sério. Tem um texto de Tiago, capítulo 3, verso 1, que ele diz o seguinte, não sejais muitos de vocês mestres. Você sabe por que esse texto está escrito? Porque haverá um rigor maior na vida do mestre, daquele que ensina. Porque se ele ensinar errado, Deus há de requerer dele a prestação de contas. E nesse Sermão do Monte, irmãos, é o primeiro dos 5 grandes blocos desse sermão. Parece que Mateus, na verdade, está expondo um texto pregado como a lei do reino de Deus, que parece que crava os nossos corações. Porque o que nos é apresentado aqui é um padrão tão alto da soberania, dos ensinos, da vivência e do reino de Deus, do qual parece que nós nunca vamos atingir. O reino no qual Jesus está falando, inaugurado mesmo no seu ministério terreno, que nos capacita a ser crente, mostrando de fato quem nós somos diante desse texto, irmãos. Irmãos, nos versos anteriores nós não lemos isso, mas nós vemos aí a partir do verso 15, os falsos profetas. Os falsos profetas que eram lobos em pele de ovelha, no qual Jesus fala exatamente de um falso ensino. Falsa pessoas, falso ensino. Lembrando, na verdade, que os profetas verdadeiros, o que, irmãos? Pode ter uma mensagem aparentemente bonita, mas ele diz em relação aos frutos, uma realidade diferente daquele que é proclamado. Nós estamos estudando com os jovens aqui sobre apologética. E o que é a defesa da fé, da apologética? Eu separei para eles 5 grandes inimigos que nós temos. Nós já sabemos de 3, conforme Efésios capítulo 2, que fala da carne, do diabo e do mundo. Mas há 2 grandes inimigos que nós enfrentamos hoje no mundo moderno, que afronta o cristianismo. Qual que é, irmãos? Mau testemunho. Pessoas que falam que é crente, mas não vivem como um crente. Pessoas que falam que servem a Deus, mas dão mau testemunho. Isso é um prato cheio para o ateu, para o agnóstico, para aquele que não crê em Deus. Por quê? Você fala que é crente, mas olha como você age. Você diz que é cristão, mas olha as suas atitudes. E quer saber um outro que a gente enfrenta? As circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida às vezes pesam. Pessoas elas acabam se desviando da fé porque Deus, de alguma maneira, não fez o que ela queria, no tempo que ela queria, um parente morreu e ela acaba abandonando a fé.
Mas diante disso, irmãos, nos é apresentado esse texto de alguém que claramente fazia coisas para Deus, diferente do texto dos falsos profetas, que o ato dele desmentia o ensino, mas aqui não. A palavra dele parecia ser real, Senhor, Senhor, declarava Jesus o senhorio, as ações dele também pareciam ser real, não é? Diferente do falso profeta. O falso profeta falava uma coisa e agia de outra maneira. Aqui não, nesse texto que a gente leu. O temor, a escala aumenta em um nível tão alto que ele diz que Jesus é Senhor, pratica até as coisas de Deus, mas ele não pertence a Deus. Não te causa uma intriga? Não te causa um incômodo espiritual, enfim? Irmãos, isso mostra que de fato a salvação não é baseada nas nossas obras, mas na graça exclusiva de Deus. Onde uma mudança interior é, claro, manifestada exteriormente, mas de fato, irmãos, nós não podemos dizer que a pessoa fala profecias, expulsa demônios, opera sinais e maravilhas, pode necessariamente pertencer a Deus. Isso traz temor a nós. E eu quero dizer, basicamente, do tema dessa pregação não basta dizer que Cristo é o seu Senhor. Não basta fazer coisas para Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Aí pode piorar o texto. Fala assim, pastor, mas expulsar demônio não parece a vontade de Deus? Profetizar não parece a vontade de Deus? Fazer sinais e milagres aparentemente não é fazer a vontade de Deus? É, irmãos, aparentemente é. Mas nem tudo que aparentemente é de fato. Lembra daquela história dos ouros dos tolos? O que era o ouro do tolo? O ouro do tolo, ele tinha a aparência de ouro, ele reluzia como ouro, mas não era ouro. E aqui nós vemos a primeira argumentação no verso 21, que o fato de você falar que pertence ao reino de Deus, não significa que você é ele. Vejam só o que religiosidade faz, irmãos. Nem todo o que me diz. Irmãos, quando Jesus usa esse termo, nem todo o que me diz, é uma coisa muito óbvia. Significa que o quê? Que nem todos que são, ou que falam que são, pertencem a Deus. Sabe o que isso aponta? Aparência religiosa. O que é aparência religiosa, irmãos? Aparência religiosa significa, irmãos, que aqueles que têm uma cara de crente, veste como crente, fala como crente, mas não é crente. Aqueles que, na verdade, mantêm aquilo que Jesus falou de um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? A palavra caiado ali significa pintado de branco. O que é um sepulcro? Que ele pode parecer bonitinho por fora, ele está pintadinho, mas por dentro a morte, a podridão. Jesus falou em Mateus 23, 27, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de morte e de toda a imundícia. Irmão, Jesus está falando que a aparência religiosa não salva eu e você. Jesus está falando que não é o fato de você dizer que Ele é Senhor, que de fato você diz da boca para fora, que você de fato pertence a Ele. E aí sabe qual que eu vejo? O maior inimigo de Jesus não foi o Império Romano. Os maiores inimigos de Jesus não eram os gentios. Os maiores inimigos de Jesus se manifestavam na religiosidade morta dos fariseus, dos escribas, daqueles que se diziam pertencentes ao povo de Israel. Portanto, a religiosidade hoje é a maior inimiga. Por que ela é a maior inimiga? Porque a pessoa acha que está segura, acha que está salva, mas não está. A religiosidade mascara, falseia muitas coisas do qual nós achamos que estamos bem, mas nós não estamos. Mateus 15, 8 está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, eu queria parar para pensar nesse texto e meditar com você. Como está a honra a Deus pelos seus lábios? Ela é verdadeira? Mas aí eu te faço uma pergunta. E o seu coração? Será que ele está longe ou perto de Deus? Eu tinha um vizinho, minha mãe alugava uma casa ali na Vila São João. A Vila São João fica perto do Flamboyant. A minha avó está ali desde 1979. Não tinha Flamboyant, não tinha Carrefour. A BR-153 era uma pista única que passava lá em cima. Os meus tios, junto com a minha mãe, catavam estrumes de vaca para vender lá na BR-153 para que eles pudessem ter um pouco de dinheiro.
Eles tomavam banho no córrego Botafogo, quando ele ainda nem era poluído. E eu estou te contando essa história porque nessa casa que a minha avó morava, há tantos anos, havia certa vez um vizinho. Esse vizinho morava num barracão do fundo, depois ele transferiu para a casa da frente. E eu lembro que esse vizinho foi, a óbito. Mas antes dele morrer, quando foram visitar ele no hospital, algumas pessoas de várias religiões tentaram persuadir ele da fé. Foram lá espíritas, foram lá católicos, foram lá evangélicos. E eu lembro que quando essas pessoas saíam do quarto para orar, para fazer uma prece para aquele senhor de idade, o filho dele entrava no quarto logo em seguida e falava assim: pai, mas você não acredita nessas religiões, por que você está dizendo que aceitou Jesus ou que está recebendo essa oração? Ele falou: filho, eu tenho que me apegar a alguma coisa, vai que uma dessas dá certo, no final eu vou pelo menos ser salvo por uma delas. Irmãos, isso mostra que falar que Jesus Cristo é Senhor da boca para fora não te faz pertencente ao reino de Deus. Essas palavras, quando fala repetidamente Senhor, Senhor, mostram duas coisas. Sabe o que é? A primeira é que nós estamos falando do senhorio de Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa ser Senhor? Você sabe o que significa o senhorio? Senhorio significa governo, autoridade e domínio. Você tem um dono. É feio ou pode parecer agressivo falar dessa maneira, mas você tem um dono? Eu te faço essa pergunta. Você fala: não, pastor, ninguém é dono de mim. Como diz aquela música, né? Ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Pois se então você não tem um dono, significa que Jesus não é o Senhor da sua vida, porque se você remeter naquela época dos senhores feudais, o que os escravos faziam? Eles tinham um dono, o senhor feudal adquiria aquele escravo. E você acha que o escravo tinha uma opção, irmãos, de repente falar assim: ô senhor feudal, eu estou cansado do trabalho aqui de cortar a cana, deixa eu descansar um pouquinho naquela sombra daquele pé de manga? Você acha que ele tinha esse direito? Você acha que um escravo tinha o direito de falar assim: senhor feudal, está tão calor aqui, deixa eu ir lá no rio tomar um banho? Ele não tinha direitos, ele tinha apenas o quê? Obediência. Se você diz que Jesus Cristo é o Senhor, então você deve obedecer aos comandos e às ordens emitidas por Ele. E aí eu te faço uma pergunta: você tem se submetido às ordens e o comando do seu comandante? Não obedecemos Jesus para obter a salvação. Nós obedecemos Jesus porque nós já fomos salvos, porque nós compreendemos do Senhor que já governa, do Senhor que já reina no meu e no seu coração. A obediência é apenas uma consequência. Eu não obedeço para a salvação, eu obedeço porque eu já fui salvo. E se nós invertemos essas ordens, irmãos, nós estaremos, na verdade, salvação pelas obras, como os fariseus gostariam. O segundo enfoque do porquê desse senhorio apontam a repetição, fala de intimidade. A duplicação dessa palavra mostra, na verdade, um sinal de que ele pertence a ele no sentido não da boca para fora, não na verdade simplesmente porque é algo de aparência, mas no íntimo, verdadeiramente. Aquilo que Jesus, na verdade, irmãos, exorta a mim e vocês do que das vãs repetições. A palavra de Deus nunca é vã. Se ela repetiu Senhor, Senhor, significa uma duplicidade de intimidade verdadeira, de um conhecimento, de você ser conhecido e você conhecer. Eu gosto muito daquela ilustração, do qual a gente pode usar para qualquer pessoa famosa. Você pode conhecer tudo sobre o Cristiano Ronaldo, tudo. Esposa, nome dos filhos, onde nasceu, data, onde jogou, tudo, você pode ter a ficha dele. Mas se você chegar na porta do condomínio do Cristiano Ronaldo e falar o seu nome na portaria, você acha que você vai entrar? Você acha que você vai ter acesso à intimidade do Cristiano Ronaldo pelo fato de conhecer tudo sobre ele? Não. Você pode conhecer tudo sobre Deus, mas a minha pergunta é: você conhece a Deus? Você tem essa intimidade? Porque se você não tem o desejo de ter intimidade com Deus aqui nesse mundo, você vai ter o desejo de ter intimidade com Deus por toda a eternidade? Se você não ama vir aos cultos, cultuar a Deus, você vai amar cultuar a Deus eternamente? Faça essa pergunta para si. Se você vem ao culto amarrado, arrastado, cara ruim, enjoado, não querendo vir, sei lá, sabe assim, nossa, naquela coisa que você não quer estar aqui, mas está. Se você não ama a presença e a intimidade de Deus nesse mundo, você não vai amar isso eternamente, porque é isso que você vai fazer por toda a eternidade.
E aí ele diz, né, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem, irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E aqui começa a crise do texto. Porque expulsar demônio parece ser a vontade de Deus. Profetizar parece ser a vontade de Deus. Fazer milagres parece a vontade de Deus. Mas lembre-se, as aparências enganam. E nós fizemos já uma série de pregações do que significa fazer a vontade de Deus. Eu não vou me debruçar mais nesse assunto. Se você quiser, vai lá no YouTube e veja. Mas basicamente fazer a vontade de Deus, irmãos, significa executar, praticar, vivenciar aquilo que Deus vivenciou. Cristo Jesus. A inserção da contraposição mas, irmãos, indica que não basta dizer que faz, não basta ter aparência, precisa de uma realidade. E aqui eu estou sendo muito franco. Eu não tenho como entrar no seu coração para saber se você está fazendo a realidade do reino de Deus, se isso é fato ou se é de aparência. Por isso que é difícil, de repente, a gente discernir, irmãos, e não podemos afirmar que todo mundo que está na igreja evangélica vai ser salva. Isso pode parecer um mito muito bonito, mas é uma mentira. Nem todo mundo que frequenta as igrejas, nem todo mundo que diz que Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, porque ele pode ter uma aparência, mas ele pode ter uma realidade muito diferente. E fazer a vontade de Deus, irmãos, existem vários textos bíblicos para isso, apontando para o que é a vontade de Deus. Mas eu quero resumir basicamente que a vontade de Deus já está revelada na sua palavra, na centralidade das Escrituras. E conhecer a vontade de Deus significa, na verdade, uma operosa dependência, uma operosa prática de uma realidade que apenas é externalizada. Quando lemos a Bíblia, o nosso entendimento, irmãos, é renovado para saber qual é a atitude da verdadeira vontade de Deus. E aí, irmãos, nós vemos essas obras, que fazer obras não significa pertencer ao reino. Ele diz, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não expelimos os demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? É interessante, irmãos, que esse termo é repetido novamente. Ele diz, eles falam, né? Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome e tal. Quando eles repetem o Senhor, Senhor, está dando uma falsa intimidade, um falso conhecimento de Jesus, um falso senhorio. E é interessante, você já notou parar que Jesus não nega a obra deles? Jesus não falou assim, olha, não, vocês falaram que expulsou demônio, mas vocês não expulsaram nada. Vocês falaram que profetizaram em meu nome, vocês não profetizaram nada. Jesus não negou a obra deles, significa que eles fizeram a obra. Isso vai aprofundando a crise do texto. Porque Jesus não nega nenhuma das obras deles. Jesus falou, não, você não fez não, eles fizeram. Mas o fato de Jesus não negar a obra deles, irmãos, não significou que eles pertenciam a Cristo. E aqui, irmãos, a resposta é, eles achavam que fazer algo para Deus bastava. Eles achavam que se consideravam os participantes do reino de Deus, dos méritos não de Cristo, mas deles. Deus, eu fiz coisa para você, e porque eu fiz coisa para você, você tem que me aceitar no seu reino. Senhor, eu expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo, portanto, eu sou merecedor de entrar no teu reino. E aqui cai por terra aquela história, né, irmãos, que a gente na Reforma Protestante sempre pregou, a justificação não é pelas suas obras. Antes de você fazer algo para Deus, você tem que ser de Deus. O Hernandes Dias Lopes falou isso certa vez. Eu sei que a gente gosta de trabalhar para Deus, isso é uma bênção. Sem os diáconos aqui na igreja, a igreja ficaria deficitária. Sem a equipe de louvor aqui na frente, nós também teríamos grandes deficiências. Se as nossas irmãs não estivessem lá agora do Ministério Infantil, dando aula para as crianças, nós também teríamos uma deficiência. Mas o fato das irmãs estar lá fazendo isso, os diáconos fazendo aquilo, a equipe de louvor cantando, não significa necessariamente que estamos fazendo aquilo ali como um sentido de ganhar o reino de Deus. Por quê? A participação do reino de Deus envolvia não o mérito deles, mas o mérito de Jesus. Portanto, fazer coisas para Deus apenas não te faz pertencente ao reino. Os irmãos sabem que até o falso profeta fará prodígios. Mateus capítulo 24, verso 24 está escrito o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os eleitos. Você já parou para pensar nisso? Eu não estou dizendo que isso aqui é inteligência artificial, tá? Eu só estou dando um apontamento.
A inteligência artificial tem feito coisas que tem feito a gente pensar se é real ou se é fictício. Você, de repente, começa a ficar confuso até que momento aquilo ali é inteligência artificial, ou até que momento aquilo ali de fato aconteceu. Portanto, o falso profeta, de repente, pode usar a inteligência artificial para enganar a muitos, com milagres, sinais, prodígios. Eu não sei até onde isso vai parar. Mas é possível fazer um monte de coisa para Deus e mesmo assim está perdido, e isso nos dá crise. A crise, irmãos, da terceira argumentação final, do verso 23, quando infelizmente essas pessoas esperaram chegar aquele grande dia para saber se pertence a Deus ou não. Que é uma coisa mais séria disso. Você esperar chegar aquele grande dia de Deus para saber se você pertence a Ele ou não. Por quê, irmãos? O verso 23 diz: então lhes direi claramente ou abertamente, eu nunca conheci vocês. Nunca. Quando ele diz explicitamente, eu nunca ou jamais vos conheci, irmãos, sabe o que a expressão grega quer dizer aqui? Em nenhum momento te conheci. Em nenhum momento Jesus viu eles no sentido de intimidade. E no momento, na verdade, aponta que eles nunca foram íntimos de Deus, mostrando, irmãos, que eles nunca pertenceram a Cristo, mesmo fazendo coisas para Cristo. Não te dá temor ver alguns pregadores aí na internet, ou nas grandes igrejas, fazendo muita coisa para Deus, aparentemente sendo de Deus, e você fica com dúvida? Você olha para esse suposto pastor, apóstolo, bispo, e fala assim, nossa, mas tem hora que ele parece que é crente, tem hora que parece que não é crente, tem hora que parece que ele faz coisa que é de Deus, tem hora que parece que não é de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de ficar falando muito desses nomes das denominações, mas eu passei ali na Avenida Goiás, vi, uma dessas denominações, e estava assim, família aos pés da cruz. Olha que nome bonito. Não é um nome bonito para uma campanha, para uma série de pregações? É bonito. Aí você fala, nossa, parece que é de Deus. Mas você vai, de repente, você vê as atitudes, outras, mas parece que isso aqui não é de Deus. Aí você fica confuso. É ou não é de Deus? Isso mostra que a confissão de fé de Westminster, irmão, já nos alertava no seu capítulo de número 10, quando ela diz, os não eleitos, olha esse texto da confissão, os não eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra, e tenham algumas operações comuns do Espírito Santo, não chegarão a Cristo. Portanto, não podem ser salvos, muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio, por mais diligente que sejam em conformar a sua vida com a luz da natureza e com a lei da religião que eles professam. Olha o tanto que a confissão é atual. Nós estamos falando de um texto que foi escrito há 1643, 47, 49, e até hoje ela diz isso, que por mais que eles operem coisas diligentes, conforme aquela luz daquela região, eles não pertencem a Cristo. E no próprio catecismo, na pergunta 61, diz que nem todos que ouvem o evangelho pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da chamada igreja invisível. E assim então, o que Jesus faz? Apartando eles para o juízo final. Afastai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Irmãos, aqui vem uma crise ainda mais profunda. Por fim, ele revela que eles não tinham intimidade com Deus, apesar de fazer as coisas para Deus. Eles professavam com a boca, mas o seu coração estava longe de Deus. Mas ele fala de iniquidade. O que é iniquidade? Eu sei que você já leu essa palavra na Bíblia. Pecado. Mas o que é iniquidade? Iniquidade, segundo Provérbios, capítulo 19, verso 28, o iníquo, sabe o que é o iníquo? Aquele que se dedica à maldade e à injustiça, onde o seu coração é virado para o mal e ele não se preocupa em agradar a Deus. Está vendo? Tem tudo a ver com fazer a vontade de Deus que a gente acabou de ler em Mateus. Essas palavras parecem variadas na Bíblia, mas irmãos, na verdade, o iníquo é aquele que transgride a ideia de uma perversidade, uma depravação, uma injustiça constante, permanente e crescente. Aí eu faço uma pausa. Como é que está? Eu sei que você luta contra o pecado, todos nós lutamos, mas eu quero te perguntar, o seu pecado, a sua luta hoje é com o pecado, o seu pecado tem sido progressivo? Ou você tem progredido em santificação?
Ou você está progredindo na iniquidade, na perversidade, na maldade, na injustiça e naquilo que não agrada a Deus? Existe uma grande diferença entre você lutar contra o pecado, que todos nós lutamos, ou você crescer na iniquidade. Porque crescer na iniquidade é aquela, né? Você começa com um pecadinho hoje, amanhã você já está fazendo um pecadinho um pouquinho maior, de repente já virou uma certa rotina, de repente uma coisa que é uma vez por mês já passou umas 4 vezes por semana, de repente a iniquidade vai crescendo, crescendo, crescendo. E essa iniquidade, irmãos, mostra que Jesus diz que ela se multiplicaria nos últimos dias. Lembra do sermão escatológico em Mateus 24, quando Jesus prega? Jesus fala que essa iniquidade se multiplicaria nos últimos dias. Esse é um dos sinais. Eu sei que, gente, esquece, por favor, esquece aquelas pessoas que ficam falando que Israel é o relógio de Deus. Por favor, pare de ouvir essas pessoas. Está tendo guerra Israel, agora Jesus vai voltar. Olha, Israel se uniu com não sei quem, agora Jesus vai voltar. Pare com isso. Isso só traz ansiedade, confunde a sua cabeça. O seu foco tem que estar nos sinais de Jesus ressuscitou. Quais são os sinais? Iniquidade crescer. É um sinal. Sabe qual é outro sinal? O amor de muitos se esfriar. Outro sinal. O amor entre nós, entre crentes, entre a igreja, entre irmãos, entre pai, entre filho. O esfriamento de amor de muitos. Lá no texto fala de muitos, não fala de todos. O homem, então, no seu estado natural de rebelião com Deus, irmãos, é aquele que permanece constante no pecado e cresce nesse pecado. É um estado reprovável do qual nós ficamos, na verdade, diante de Jesus como aqueles que são iníquos. E a pergunta que eu faço para você, irmãos, entre pecado e iniquidade, é que o pecado significa sim errar o alvo. A palavra pecado é isso. Um pecador é aquele que não acertou o alvo, mas a iniquidade é andar neste caminho errado, é andar na constância do erro. A iniquidade é sentir-se confortável nesse caminho, do qual não produz mais sentimento de culpa. A pessoa peca deliberadamente, ela já não tem mais sentimento de arrependimento. E aí vem uma coisa muito séria, que eu estava conversando com o nosso irmão Elton essa semana. Das pessoas que tiveram a sua mente cauterizada, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Aqui, irmãos, é um risco. O risco da dureza do coração ser cauterizada é a mente também. E essa prática leva o quê? As pessoas à prática da iniquidade. Mostrando, na verdade, que elas jamais pertenceram a Jesus, mesmo fazendo coisa aparentemente para Jesus. Elas profetizavam, expulsavam demônios, mas praticava a iniquidade. Isso aqui mostra, irmãos, uma ilustração de para quem é da área ambiental, que já trabalhou em estação de tratamento de esgoto. Não sei se você já teve a péssima oportunidade de visitar uma estação de tratamento de esgoto. Eu já tive. E na estação de tratamento de esgoto, quando você vai visitar uma estação, uma ET, né? Irmãos, é um lugar meio insuportável, você não quer ficar muito ali, você se sente desconfortável. A pessoa está te explicando o funcionamento da estação, você não está nem aí, você está prestando atenção no cheiro, no odor, e você não consegue ficar bem com aquilo. E aí você pode perguntar assim para um trabalhador da estação de tratamento de esgoto, como é que essa pessoa suporta trabalhar aqui? Sabe qual é a resposta? Acostumou. Costume. Ela já não sente mais, ela pode comer, almoçar, lanchar perto da lagoa de estação de tratamento de esgoto, mas porque ela acostumou com aquele cheiro. Isso mostra, irmãos, que sem santidade ninguém verá a Deus. Você ouviu bem que sem santidade ninguém verá a Deus? Isso mostra mais ou menos, se você pegar um copo com água, imagina um copo puro, água cristalina, e eu der ele para você beber, você vai beber. Mas se eu pegar uma gotinha daquela estação de tratamento de esgoto e jogar naquele copo só uma única gota, você vai falar assim, pastor, não vou mais beber essa água. Mas por que é o mesmo copo com água? Porque tem uma gota adicionada ali de esgoto. Por que então a gente prefere oferecer essas coisas para Deus? Por que a gente acha que a nossa vida está toda em santidade, mas essa gotinha de iniquidade eu posso mantê-la? Caminhando já para a aplicação final, irmãos. A primeira aplicação que eu faço para você é: o que você fala condiz com o que você pratica? Aqueles homens viviam na iniquidade, mas faziam a obra de Deus. Aqueles homens enganaram não só as outras pessoas, mas a si próprio.
Avalie se você não está nessa condição, se o seu discurso não está condizendo com a sua prática. Porque você pode ficar bem aos olhos dos homens, mas se não for bem aos olhos do Senhor, de nada vai adiantar. Tem uma frase interessante que ela diz o seguinte: olha, o que você fala está abafando aquilo que você faz. Porque você tem um bom discurso, mas o seu exemplo, as suas práticas, está gritando tão alto que eu não estou conseguindo ouvir sua voz. Em outras palavras, talvez você está falando sobre Deus, está dizendo sobre Deus, mas de alguma maneira o que você está fazendo, irmãos, está contradizendo tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Cuidado. Isso que Jesus falou, irmãos, é muito sério. Sério, principalmente para mim que estou pregando, mas também para você que acabou de ouvir essa mensagem. Que a gente saia daqui, não como iníquos, não como praticantes da iniquidade, porque lá naquele dia você pode ter uma infeliz surpresa. E ele não tem mais tempo para arrependimento, não tem mais tempo para conserto. O conserto é agora.